E aí, galera, voltamos aí para fazer a revisão, professor Jorge. É isso aí, fizemos essa viagem histórico-geográfica pelos municípios, né? Parte 1. E realmente é interessante a gente conhecer esse histórico, entender um pouco de como surgiu esses municípios que faz parte de Rondônia, que um dia eram só distritos, outros eram só um lugarejo, Isso mesmo. outros só uma vila. E as coisas vão assim, vão se desenvolvendo. E temos aí essas cidades maravilhosas que nós temos aí em Rondônia, né? E elas têm, né, no seu processo de formação algo bem comum, ou tiveram uma história relacionada à questão lá do extrativismo, a droga do sertão, a extração do látex, também do cacau, e também as mais recentes, o projeto de colonização do governo que estabeleceu essa ocupação a partir principalmente aí da construção do asfaltamento da BR-364. Isso, e vale lembrar que, exceção a Costa Marques, as outras cidades que nós falamos está muito relacionado à BR-364. Isso mesmo. E ao ciclo agrícola. Muito bem. Principalmente. Exatamente. É isso? Até porque o fluxo se tornou mais intenso nessa cidade porque está muito mais perto da BR-364. Com certeza. Diferente de Costa Marques, que está bem distante. Exatamente. Naquele momento histórico, né? Muito bem. Então é isso, vamos lá no quadro. Já começou? Já começou. Já começou. Bora Beleza. continuar a revisão aqui no quadro, aula 26.2, Histórico dos Municípios, parte 1. Iniciamos a aula falando sobre Ariquemes, esse município que o professor Jorge falou, bem, com muitas informações, ele falou até mesmo durante a aula, que viveu em Ariquemes por alguns anos, né, professor Jorge? É isso aí. E conhece sobre a história desse município. Isso, trabalhei lá na escola chamada Cora Coralina. Olha. Mando um abraço aí a todos os meus queridos professores. Pronto, um grande abraço a todos. Então aí, ó, 1916, o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon chegou às margens do rio Jamari, onde havia a vila de Papagaios. E, por sinal, nessa região de Papagaios, a gente tinha um principal, o seringal da época, um grande seringal, que isso contribuiu também para a ocupação nessa região. E resolveu instalar ali um posto telegráfico. A vila era habitada basicamente por seringueiros e alguns remanescentes da tribo dos índios Ariquemes. Que deu nome à cidade, né? Exatamente. Falamos Pode falar. E Buritis, né, também teve influência do INCRA, vamos começar a rabiscar, do INCRA, que criou o Pá de Burareiro lá, obviamente, Buritis era uma região ali perto de... Buritis era uma região próxima de Ariquemes e Porto Velho, chegou a assentar 1.556 famílias lá nos idos 78. Depois criou o projeto de assentamento Marechal Dutra e a abertura da linha 15 resultou na colonização da região de Montenegro e viabilizou a colonização e exploração das terras desse vale do rio Candeias. Região esta que deu origem ao município de Buritis. Falamos também de Cacoal, quarta maior cidade de Rondônia, que surgiu com a implantação também de projetos de assentamento do INCRA. Só que lá em 1972, desde muito tempo, ela já tem esse nome por ter uma pessoa que teve uma região ali que ele denominou Cacoal. Isso lá nos idos 1912, que posteriormente seria a cidade de Cacoal. Muito bem. É isso? Cacau, na extração do cacau, extrativismo cacau nessa região e também agora, né, o forte da economia dentro de Cacoal, a gente observou durante a aula, é a exportação do café, né? Falamos a venda desse café, a produção desse café para o estado e outras partes do Brasil. E aí a gente falou de Costa Marques, que a gente falou que embora Costa Marques não tenha a pujança econômica que esses outros municípios têm, né? Costa Marques ele tem uma importância histórica muito interessante. Isso mesmo. Para a nossa querida Rondônia. Muito bem. É isso?
porque a gente começa a contar a história desse território, desse espaço geográfico chamado Costa Marques, nos idos séculos 17 e 18, aqui ainda era colônia. É isso? Então, aqui ainda era colônia de Espanha, da Espanha, que depois vai ter a questão do Tratado de Madrid, que aí essa região vai ser nossa. No entanto, o que vai acontecer? A gente vai ter uma região, falamos durante a aula, uma região que é uma região fronteiriça, não é isso? Que vai ter um problema lá com os espanhóis, posteriormente constrói-se o forte, Exato. justamente para proteger essa região que já era, depois do Tratado de Madrid, que já era Portugal, da coroa portuguesa, não é isso? Isso mesmo. E então, obviamente que a gente vai ter a nossa própria história daqui da Amazônia, Exato. ligada a esse município. Muito bem, professor. E aí, esse nome é dado Costa Marques porque foi uma homenagem ao Dr. Joaquim Augusto da Costa Marques, lá entre 1911 e 1915. Agora, meus queridos alunos, depois dessa pequena revisão aí, vamos deixando uma tarefinha aí para eles, né, Rogério? É isso aí. Agora é com eles, é o momento de arrepiar e daqui a pouco a gente volta para fazer a correção. É isso aí. Até daqui a pouco. Tchau. E aí, galerinha, voltamos agora para fazer a correção, professor. Uma aula com várias informações históricas, falamos também geográficas sobre a história de alguns municípios aqui do estado. E agora a gente vai confirmar se essa galera estava ligada, não é isso? É isso aí. Então, bora confirmar agora a primeira questão lá no quadro. De olho na tela. Atividade, sala, momento de resolução. Questão 1. Quais os municípios que fazem o limite de Porto Velho? Nova Mamoré, Ariquemes, Jaru e Candeias do Jamari? B. Nova Mamoré, Candeias do Jamari, Ariquemes e Buritis. C. Candeias do Jamari, Ariquemes, Costa Marques e Cujubim? D. Candeias do Jamari, Cujubim, Itapuã do Oeste, Machadinho do Oeste, Alto Paraíso, Buritis e Nova Mamoré. Ou letra E. Candeias do Jamari, Vilhena e Costa Marques e Jaru. Rogério, Vilhena o aluno vai lembrar, né? Está bem distante. Está bem Velho. distante, Então, já elimina, né? Elimina, né? Então, Rogério, sem mais delongas, vai ser a letra D, ó. Aqui perto, daqui a 20 quilômetros, a gente chega em Candeias do Jamari. Depois a gente chega em Itapuã, que é perto de Cujubim, Machadinho do Oeste, Alto Paraíso, Buritis e Nova Mamoré. Beleza? Muito bem. Questão 2. O quadro abaixo apresenta dados de 3 municípios mais populosos do estado de Rondônia. Obviamente que o aluno vai lembrar que aqui é BH, né? É verdade. Então vamos começar por aí. Vamos lá. Aí... Vamos lá nas alternativas, né? nas alternativas. Para a gente analisar lá se tem Porto Velho. É. Então, com base nas informações do quadro, assinale os municípios que correspondem, respectivamente, aos números 1, 2 e 3. A. Olha aí, Porto Rogério. Velho, Pimenta Bueno e Ariquemes. B. Porto Velho, Ji-Paraná e Ariquemes. C. Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena. D. Vilhena, Porto Velho e Jaru. E aí, Porto Velho, Rolim de Moura e Buritis. Professor, então, o que não tiver Porto Velho na primeira já pode ser eliminado aí, né? Não, Rogério, não é assim. Ah, Não é assim. não. Você falou assim, o que não tiver Porto Velho na primeira não vai ser, mas você tem que explicar o que é respectivamente. Porque você deu a sim. dica, né? De Não, forma mas subentendida. É porque lá na tabela o primeiro era Porto Velho, Isso. já que nós deixamos marcado. Isso, lá, aí né? não, é o que eu estou falando, eu voltei, porque eu sei que você falou. Só que aí vamos só relembrar o aluno, o que é respectivamente. Não, com certeza. Não é isso? Válido, certo, com certeza. Então, a primeira, respectivamente, é a primeira. Muito então, bem. Porto Velho só pode ser o que tiver Porto Velho. Porto Velho, Porto Velho. De Paraná, não. Não. Nem... Vilhena, não. Então, vai ser só
A, B ou E. Exatamente. Então, qual que é a segunda cidade mais populosa do estado? Agora sim. Já falamos, né, em aulas passadas também. Vamos voltar lá para a gente marcar lá. Vai ser naquela segunda lá. Coloca aí, ó, segunda população, cidade mais populosa, Ji-Paraná. Ji-Pa. Então vamos lá para Ji-Paraná. Muito bem. Bora ver a alternativa que tem Ji-Paraná na segunda. Vamos ver? Que é respectivamente, então tem que ter na segunda, né? Ó, Pimenta Buena, não tem. Não tem. Aqui, Porto Velho, Rolim de Moura, não tem. Olha aí, ó. Já marcou. O aluno, Rogério, só da gente fazer isso aqui para ele já aprende a marcar questões em qualquer concurso. Uma dica dessa. Já, né? É isso mesmo. É isso? Com certeza. Então, olha só, não precisa mais ler mais nada. Eu já sei que a segunda é de Paraná, aí eu ia só em que tivesse de Paraná. Só que só tem uma de Paraná. Exato. Então, pronto, olha só. Com essa informação, ele pode acertar muitas questões de concurso. Com certeza. Qualquer concurso que ele for fazer na vida. Exato, tranquilamente. Esse macete aí, né? Muito bem. Beleza, vamos lá. Questão 3. A evolução da malha político-administrativa de Rondônia expressa seu dinamismo político-geográfico, considerando-se a criação de município, nesse sentido, em que período Rondônia contava com apenas 2 municípios. Vamos lá. A, até os anos de 1970. B, até 1980. C, até o início dos anos de 1990. D, até meados dos anos 90. E aí, até meados dos anos 2000. E aí? E aí, Rogério? Tranquilo, né? Tranquilo? Tranquilo. 80, a gente já tinha um monte de município. E ele tem que lembrar lá dos projetos de colonização, que surgiram lá na década, não vou falar agora, que ele vai lembrar. Se ele lembrou dos projetos, ele vai entender que a partir de 1970, que nós temos aí novos municípios, e aí já não pode ser considerado apenas 2 municípios, né? Então, até esse período, antes dos projetos de assentamento, nós só tínhamos 2 municípios. Beleza. E aí, tranquilo essa aí? Mamão com açúcar? Mamão com açúcar. Nós falamos isso, né, durante Falamos, tranquilo demais. Beleza? Vamos lá. Questão 4. Considere as imagens de satélite da região de Ariquemes, no centro-norte de Rondônia. Olha só, Rogério. Olha só essa imagem. 75 e 2008, né? Olha só. O ano que eu nasci, 1975. Estava muito... 2008. Olha só a diferença. Olha o tanto de perda de vegetação nativa. Exatamente. Então, vamos lá. Primeira informação que você tem nesta imagem de satélite é o ano. Muito bem. 75, comparando-se a mesma área com 2008. Não é isso, Rogério? Exato, professor. Então, você vê na primeira imagem, embora esteja cinza, obviamente que o aluno vai perceber que estamos falando de ação antrópica. Exatamente. Nós estamos falando de ocupação humana em um espaço geográfico. Exato. Não é isso? Muito bem. Beleza. Agora vamos ao comando da questão. Sobre a região de Ariquemes, é correto afirmar que no período representado... Opa, vamos ver se o aluno interpretou de uma forma adequada isso aí. Bora. A ocupação econômica da região foi mais lenta do que em outras regiões de Rondônia e mesmo da Amazônia. B. A região transformou-se em um dos principais exemplos de ocupação do solo segundo os princípios do desenvolvimento sustentável. Olha aí, que lindo. Bonito. C. A presença de rios intermitentes foi responsável por uma ocupação agrícola muito dispersa e predatória nas últimas décadas. D. As transformações ambientais na região ocorreram devido a fatores como a exploração de cassiterita e projetos de assentamentos. Letra E. A presença de recursos vegetais de grande valor econômico transformou a região em um importante polo extrativista nas últimas décadas. Tranquila demais, não é? Uhum. Então, olha só, vamos analisar aqui, vou voltar aqui.
A B, a região transformou-se em um dos principais exemplos. O professor Jorge falou lá no início da leitura da questão, da interpretação da imagem, que a gente consegue identificar aí a ação trópica. Então, a gente tinha em 75 uma área mais preservada e agora em 2008 uma área menos preservada. Então, como que essa área pode ser destruída e a gente pode falar sobre desenvolvimento sustentável, né? Fica contraditório. Contraditório. Então, a B, sem chance, Sem né? chance. O que está falando a A? A ocupação econômica da região foi mais lenta do que em outras regiões de Rondônia e mesmo na Amazônia. Não, foi um processo intenso de transformação dessa paisagem com a chegada aí do migrante para essa região a partir dos projetos, que eu não vou falar agora, senão eu vou dar resposta. Isso. E que está relacionado ao ciclo agrícoula. Exatamente. É isso? E também a resposta, né, ao ciclo da cassiterita. Exatamente. Pronto. Beleza. Vamos lá para a próxima questão? Olha só, Rogério, Volta volta lá, porque o aluno ele pode questionar assim, mas professor, lá tem presença de recursos vegetais de grande valor econômico que transformou a região em importante. Não. É a cassiterita. Quando se fala em cassiterita, pensa em Bom Futuro. Exatamente. Garimpo de Bom Futuro, maior garimpo de céu aberto do mundo. Exato. É isso? Muito bem. Então, o cassiterita, lembre-se logo de Ariquemes. Projeto de assentamento está em praticamente todos os municípios de Rondônia. Pois é, tem recurso vegetal, tem extrativismo, mas ela não foi a mais importante nas últimas décadas. As últimas décadas foi a cassiterita. E os projetos de assentamento também vão se tornar importantes porque vai fomentar a economia local através da agricultura e a pecuária. Exato. Não é isso, Rogério? Muito bem. Embora também esteja realmente muito presente o extrativismo madeireiro. Exato. Questão 5, vamos lá. Está entre os 5 maiores municípios de Rondônia. Surgiu com a implantação do projeto integrado de colonização Pique de Paraná em 1972. É destaque no cenário nacional da produção do café Conilon. O texto acima refere-se ao município de A. Ariquemes. B. Costa Marques. C. Buritis. D. Cacoal. E São Miguel do Guaporé. Tranquilo demais, né? Tranquilo, falamos sobre isso durante a aula. Falei, inclusive, que eu fui lá no Palácio do Café, Exato. lá em Cacoal. Falei que é uma região ali, que é uma região muito bonita ali do estado de Isso Rondônia. mesmo. É um município muito bonito, alto, plano. Então, chegamos ao mais final de aula. Chegamos. Mas a gente vai, mas daqui a pouquinho a gente volta, né? É isso aí. Então, fechou, galera. Tchau. Tchau.